Até hoje eu me recordo como foi difícil encontrar uma cópia de O Mestre e Margarida. Há muito tempo atrás não era tão fácil assim a gente conseguir comprar livros pela internet, e eu fui obrigado a explorar algumas livrarias até conseguir encontrar uma cópia. E eu lembro que quando finalmente coloquei minhas mãos nos livros, minhas expectativas elas estavam nas alturas. Então foi uma leitura em que foi difícil eu me desvencilhar de toda essa expectativa que eu tinha criado. Mas eu fico muito feliz de dizer que o resultado final, a experiência tinha superado toda e qualquer expectativa que eu tinha criado. Eu não me recordo exatamente a primeira vez que eu ouvi falar em Mestre e Margarida. Talvez tenha sido em algum comentário falando que a música do Rolling Stones foi baseada nessa obra. Mas o que importa é que quando eu terminei a leitura eu estava diante de uma obra que até hoje ela me persegue e que eu uso como um barômetro de qualidade e inventividade para outros livros. O Mestre Margarida foi escrito pelo russo Mikhail Bulgakov às vésperas da Segunda Guerra Mundial, e o livro ele ficou famoso por sua quase inexistência. O autor queimou boa parte do manuscrito, mas mesmo assim ele renasceu postumamente, mais de 20 anos após a morte de Bulgakov. E como é dito na frase mais célebre desse livro aqui, dita pelo próprio Satã, manuscritos não queimam. E essa frase tão cabalística tem muito significado dentro da própria história do livro, mas também na história do próprio autor. E é claro, né, que o diabo aqui é uma das figuras centrais dessa história, que se passa na Rússia socialista da década de 30, e conta sobre a visita do diabo com a sua trupe, espalhando caos pela cidade, julgando e condenando a elite intelectual. E a trupe do Coisa Ruim aqui é composta de figuras extremamente coloridas. Uma vampira, um mordomo com vestes estranhas, um assassino e um gato negro gigantesco chamado Behemoth. E esses membros da trupe de Satã não têm aquela imagem de criaturas infernais que provavelmente a gente tem muito sedimentada na nossa imaginação por conta dos trabalhos do William Blake, do Dante, do Milton. E a postura deles é meio circense, misturada com um pouco de postura aristocrática, quase realmente como se não fossem criaturas infernais, mas sim criaturas feéricas. Essas criaturas caóticas, que nem sempre o que causam necessariamente pelo mal por si, mas por uma malícia fortemente baseada no julgamento que Satã tem dessa elite intelectual. E é uma obra que tem diversas referências musicais, inclusive a primeira vítima é um homem chamado Berlioz. A gente tem um Stravinsky, que é o nome de um médico que interna um dos personagens importantes aqui do livro. E em uma das cenas, durante um jantar infernal, a gente tem o próprio Strauss tocando valsa para os convidados. E o Satã de Bulgakov tem claras semelhanças com Mefistófeles de Goethe. Sua eloquência para criar contratos e a sua postura fortemente erudita e séria é só uma das diversas formas que esse livro dialoga com o Fausto de Goethe. Inclusive, a personagem que está no título, Margarida, também é uma personagem que está presente no Fausto de Goethe. Ambas são interesse romântico do personagem principal, mas eu posso dizer que boa parte da semelhança acaba aí. A Margarida de Bulgakov é uma personagem muito mais interessante, muito mais completa. E é claro que também tem a figura do mestre, que é uma pessoa erudita, um escritor, e a figura do Fausto, que também é um homem erudito que está em busca de mais conhecimento. Então, para dar uma noção bem geral de como que essa história começa, é realmente com a chegada de Satã na Rússia, e após alguns eventos absurdos, um poeta chamado Ivan tenta capturar essa trupe infernal depois que ele testemunha o poder profético que Satã tem em dizer como que o Berlioz morreria. Eventualmente, depois de falhar de novo nessa busca, ele acaba entrando nessa espiral de loucura e é internado em um manicômio. E é nesse manicômio que ele encontra o mestre, um escritor cuja obra foi rejeitada, e em desespero o mestre queimou seu manuscrito e se afastou de sua amada. E essa obra do mestre é uma obra que vai contar a história que ele disse, a história real de Pôncio Pilatos sobre o que acontece durante e depois do julgamento de Jesus Cristo. Em paralelo existe essa história dentro da história que é o próprio livro queimado,
pelo mestre, que vai apresentar pra gente essa narração de como que foi todo o processo de julgamento de Jesus e quais as suas consequências para aqueles que estavam próximo desse julgamento. Entre essas duas linhas narrativas, o caos na Rússia e os eventos na Judéia, a gente tem essa galeria de acontecimentos mágicos, de confusões surreais e toques filosóficos também. Eventualmente, Margarida acaba trabalhando para Satã e se transformando numa bruxa. E apesar de soar ser uma obra de absurdos, a narrativa ela não vai se perder em ambiguidades. Ao contrário, ela se desenrola como se fosse um tipo de fábula distorcida, misturada com uma parábola bíblica. É uma história clara, direta e muito acessível, e que ainda assim tem uma visão única e um toque artístico muito individual do Bulgakov. As semelhanças entre o mestre e Bulgakov são evidentes, e se vocês forem ler a respeito do livro, vocês vão descobrir que tem muito mais coisas em paralelo entre a vida do escritor e a vida do personagem. É impossível não notar o eco da biografia do autor, por menos que você saiba dela. E isso inclui, é claro, a luta dele contra o regime soviético e a própria paixão literária do Bulgakov. E além desse diálogo claro com Goethe, dá para notar muito aqui da herança satírica de Gogol, essas histórias que são também absurdas e surreais, mas dentro de um contexto que é claro, conciso, e que de certo modo também antecipa bastante essa questão do absurdo na vida e na existência do ser humano. E isso alguns anos antes do mito de Sísifo, de Camus. Mas ao contrário do absurdo aqui ser uma prisão inescapável, uma rotina da qual a gente está fadado a repetir eternamente, ele vem na forma de uma grotesca desproporcionalidade dos eventos que regem a nossa existência. E também diferente de Camus, que chegou na conclusão de que é algo que é possível de aceitar e de certa forma relevar para conseguir viver uma vida completa, aqui em Bulgakov a gente tem uma visão um pouco mais serena e melancólica perante esses atos que muitas vezes a gente não tem controle sobre eles. Satã aqui adota a alcunha de Voland como sendo um tipo de mago místico de magias secretas e proibidas, e toda sua trupe é realmente composta de personagens totalmente singulares e inesperados, e a forma que eles agem com as suas vítimas e entre si mesmos é muito cheio de maneirismos únicos e caprichos que tornam esses personagens figuras muito vivas na nossa mente. Outro ponto de destaque aqui é o retrato que Bulgakov faz de Pilatos e Jesus, que foge das representações convencionais. Eles são personagens aqui realmente em destaque e interessantes. Bulgakov desconstrói aqui o conceito que a gente tem sobre esses dois personagens para criar personalidades que são complexas e bem inesperadas. Um paralelo moderno, só realmente para pintar mais ou menos a vibe que eu tive de alguns dos relatos feitos aqui, é aqueles filmes do Tarantino em que ele adapta o evento histórico, torcendo os fatos para criar uma máxima tensão dramática. E eu particularmente sempre fico fascinado dessa questão do livro dentro de livro, desde Dom Quixote, como Rainha dos Cárceres da Grécia, Se um Viajante numa Noite de Inverno do Calvino, e tantas outras obras que trabalham muito bem com esse conceito, e Mestre Margarida não decepciona, inclusive ele transforma esse livro dentro de um livro. Bem, eu não vou falar mais realmente para evitar spoilers e correr a chance de arruinar um dos melhores finais que eu já presenciei na literatura como um todo. O final desse livro é absolutamente arrebatador, que de certa forma acaba servindo como uma meditação sobre o sacrifício artístico e pessoal, mas também questiona o papel da autoridade e da culpa e o efeito que isso tem sobre a pessoa. E a nota que eu dou para essa obra é uma garrafa de óleo derramada.